Eu quero falar hoje sobre a luta. A luta, 2 pontos, entre o homem exterior e o homem interior. A luta, a batalha entre o homem exterior e o homem interior. Quero ler lá em Salmo 73. Salmo 73 diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha só, um salmista dizendo isso, um dos filhos de Asaf. Asaf era um levita, eles eram encarregados da orquestra do templo de Salomão. E presta atenção, o que esse filho de Asaf, que era um dos levitas, que foi criado no templo, ele está vivendo? Olha o momento. Aí ele fala assim, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimentos, olha só, e têm o corpo saudável e forte, estão livres de fardos, dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se voltam para eles e bebem suas palavras. E aí ele vai falando muita coisa que ele vê dos ímpios ali. Mas aí eu vou lá para o versículo que diz assim: certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Aí vamos lá para o final, que ele diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvidas, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Yes! Querido, é um filho de um salmista, ou um salmista na verdade, um filho de um levita, de Asaf, que ele teve um momento na vida dele que ele ficou assim, por que o ímpio prospera mais do que eu? Por que o ímpio não tem doença na minha casa? Pessoas ficam doentes. Por que o ímpio ganha mais do que eu? Por que ele é promovido e eu não sou promovido? Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo se eu estou na casa do Senhor e nada acontece? E era esse o momento que esse salmista estava vivendo. E aí eu quero entrar aqui, propriamente na mensagem, porque a Bíblia ela nos fala da composição do homem sendo o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é basicamente a alma e o corpo. E o homem interior é o espírito do homem que nasce de novo. Preste atenção, querido, que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que nasce de novo não é a nossa alma. Amém ou amém? Não amém. Ok? O que nasce de novo não é o nosso corpo. Você não consegue voltar para o ventre da sua mãe. O que nasce de novo é o nosso espírito. E aí eu quero fazer uma distinção também entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Toda vez que você vê na Bíblia espírito com o E maiúsculo é o Espírito de Deus. O espírito com o E minúsculo é o espírito do homem. Nós somos formados tripartidos, ou seja, espírito, alma e corpo. Então o que nasce de novo é o teu espírito que estava morto. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 7:22. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem interior é o nosso espírito. Aí 2 Coríntios 4:16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, corpo e alma, se corrompa, o interior, o meu espírito que nasceu de novo, contudo, se renova de dia em dia.
Todos os dias o nosso espírito se renova. O maior inimigo que nós temos, querido, na verdade não é o diabo. Nós falamos isso aqui sempre, todas as pregações, sempre os pastores, alguém fala isso. O maior inimigo que nós temos somos nós o quê? Nós mesmos. É o nosso ego, o nosso eu. Esse é o maior inimigo. O homem exterior, que ele é regido, direcionado, guiado pelo nosso ego. E algumas vezes nós temos culpado Satanás, né? Muitas vezes. Aliás, todas as vezes que nós erramos, a maioria de nós fica culpando Satanás. Ah, porque foi Satanás. Ah, porque Satanás fez isso. Ah, porque Satanás fez aquilo. Satanás muitas vezes ele está envolvido lá na esquina com a prostituição. Ele está envolvido com as drogas, não é verdade? Ele está envolvido com o aborto. Ele está envolvido com a ideologia de gênero. Muitas vezes ele está envolvido lá e nós estamos culpando ele. Quando muitas vezes é o nosso eu, é o nosso ego que está nos fazendo pecar. É certo que em muitas situações o diabo é culpado, sim, mas nós temos que entender que o nosso ego é o nosso maior inimigo. Amém? Dê uma futucada no seu irmão e fala assim: o seu eu é o seu maior inimigo. Querido, o nosso eu, ele é o nosso maior inimigo quando se fala de relacionamento com Deus e com as pessoas. Ele nunca permite que esse relacionamento cresça. Parece que tudo está bem, mas quando ele observa que nós estamos nos aprofundando no relacionamento com Deus e com as pessoas, aí logo ele arruma um jeito para trazer ideias para quebrar essa relação. Pessoa está indo muito bem, aceita Jesus, começa a ir para o life, começa a ser discipulado. Daqui a pouco o próprio eu dela derruba. Ah não, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Ela começa a colocar o eu dela acima de todas as coisas. Aí quebra o seu relacionamento. Começa a fugir das coisas, começa a fugir das pessoas. Começa a murmurar, começa a falar que a igreja não gosta, o pessoal do life não gosta de mim, mas o meu eu me derrubou, fez eu quebrar o relacionamento. O homem exterior, ele é almático, ele é egocêntrico, e ele tem algumas características terríveis. Ele é egoísta. O homem exterior, ele é prepotente. O homem exterior, ele é invejoso. O homem exterior, ele é soberbo. O homem exterior, ele é avarento. Ele é maledicente, ele fica falando mal. A maledicência é aquele falar mal assim, ó. Ah, eu vou te falar um negócio aqui, mas olha, não conta para ninguém não. É tipo assim, você está falando bem, ó, é só para você orar por essa pessoa. Isso é maledicência, queridos. Porque o falar mal é fácil você descobrir. Ah não, falando de tal, é assim, é assim. Mas a maledicência que a Bíblia fala, é esse falar assim, não, eu vou falar para você, só para você me ajudar em oração. E tome, né? Ah não, eu vi falando de tal, lá no ponto lá. Eu vi falando de tal, ele estava lá. Ele estava lá sim, mas olha, ore por ele, tadinho, né? Maledicência. É falar mal, parece com bem. O homem exterior é assim, querido, maledicente, é inconstante. Ele não se relaciona com as pessoas. Veja só como o homem exterior, ele reage, como o salmista reagiu. O salmista era um homem que vivia dentro do templo. Ele era um levita, ele estava na orquestra do templo de Salomão tocando. Ele fazia parte da equipe dos músicos ali, que tocava diante da arca do Senhor, da presença do Senhor. E preste atenção como essa pessoa se portou. O salmista já era nascido de novo. Ele já tinha Deus como único Deus na vida dele. Mas aí ele lá no verso 1 ele fala: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Olha só como que ele declara. Ele conhecia o próprio Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele vivia no templo, ele era da família de Asaf. Ele era família levita, ele fazia parte da orquestra do tabernáculo, conhecia quem era Deus. Porém, ele teve um momento na sua vida que ele deixou-se levar pelo domínio do homem exterior. Ele começou a olhar as coisas com os olhos carnais. Ele começou a olhar as coisas com os olhos
de inveja do homem exterior. Ele começou a olhar as coisas com os olhos maliciosos. Ou seja, ele caiu na armadilha do eu. Ele deixou o eu dominar de novo. E é por isso que Jesus disse que nós temos que crucificar o nosso eu todos os dias. Jesus disse lá em Lucas 9:23, Jesus, olha, ele falou bem assim, olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e o que? Me segue, ou siga-me. Nós precisamos morrer todos os dias. O seu eu precisa morrer. O homem exterior, ele precisa ir para a cruz. E ele não pode descer da cruz, senão ele vai te dominar. E os seus olhos vão ser olhos maliciosos, olhos de inveja, olhos de murmuração. Como aconteceu com esse salmista no momento de vacilo na vida dele. Deixou o homem exterior descer da cruz e assumir o domínio da vida. Agora, pastor, como eu vou saber que eu estou sendo dominado pelo homem exterior? Primeiro, o homem exterior, ele não tem firmeza. Diga comigo, não tem firmeza. Olha só o que diz o verso 2. Quanto a mim, o salmista falando, ó, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Faltou o quê? Firmeza, fala firmeza, igual paulista, né, Léo? Faltou firmeza, né? Olha só, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. O homem exterior, querido, se você quer descobrir se você está com esse mal ou está sendo dominado pelo homem exterior, comece a analisar isso. Não tem firmeza nas palavras, trata e não cumpre. Uma semana está bombando, na outra semana está babando. Numa semana está aqui, na outra semana está babando. Não tem firmeza. Não tem firmeza com as coisas de Deus. E essa palavra que eu já ministrei, alguns vão lembrar desses exemplos aqui. É o tipo crente girafa, né? Um corpo na igreja e outro lá. E a cabeça está onde? No mundo. É o crente Faustão, que só aparece aos domingos. É o crente Roberto Carlos, que só aparece no final do ano. É o crente macaco, que vive pulando de igreja em igreja. É o crente noiva, que só chega atrasado. É o crente escoteiro, que só aparece no acampamento. E nós temos alguns, tipo assim, que só aparece no encontro também. Tem que pensar que crente é isso aí, né? Só aparece na época do encontro. Pintou encontro, oh, aleluia, estou aqui. Vigília, Tadel, oração. Não tem firmeza. Não tem firmeza, cuidado, querido. Preste atenção, se o homem exterior não está te dominando. Tem gente que ainda de vez em quando, eu coloquei, eu vou falar o que está aqui, tá, querido? Essa palavra Deus me deu há algum tempo aí. Tem gente que de vez em quando está tomando ainda uma cervejinha, fuma um cigarrinho, compram e não pagam, não tem firmeza. Fala assim, não tem firmeza. Se você estiver nessa situação, saiba de uma coisa, talvez o homem exterior está te dominando. Amém? Pastor, mas eu só tomo uma cerveja. Agora eu te pergunto, no Brasil é costume crente tomar cerveja? Amém? Ô Jesus, os irmãos ficaram em dúvida aqui. Se não é costume, então isso vai trazer escândalo. Talvez se você for na Alemanha, você vai ver algum pastor lá tomando cerveja. E ninguém vai falar nada. A Bíblia diz para não se embriagar com vinho. Tá ok? Ih, pastor, agora você vai entrar numa seara. Nem vou entrar nisso agora, tá bom? Se você quiser conversar comigo particularmente. Mas a Bíblia diz para você não se embriagar. Mas no Brasil não é costume. E aí a Bíblia diz sobre essa questão. Olha,
que se você trouxer o escândalo, Jesus fala, é lícito que venha o escândalo, mas ai de quem por quem vier o escândalo. É melhor que você pegue a pedra de moinho, tem uma pedra pesada, amarre no teu pescoço e se lance aonde? Ao mar. Então, querido, cuidado se seu homem exterior está te dominando. Nós não podemos dar motivo para escândalo. 2 Coríntios 6,3 está falando assim, olha, não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstâncias alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pastor, mas eu só tomo na minha casa. Agora deixa eu te falar, você está aqui adorando o Senhor, orando e falando de Deus, pregando. Aí chega um embriagado ali na porta e fala, eu quero me livrar dessa desgraça chamado álcool. O álcool tem me dominado. Só que você tem a cervejinha lá guardada lá na sua casa, né, tomando. Aí o cara, eu preciso me livrar disso. Isso tem trazido... acabado com a minha família, acabado com a minha saúde. Eu preciso me livrar disso. Aí você ouvindo aquilo... Será que você tem coragem de dar um conselho para essa pessoa? Não, querido, largue isso. Abandone essa cachaça. Abandone a Kátia, sai dela. Quando você vai no endocrinologista, aí você chega lá no endocrinologista, lembrei do meu filho lá, a gente conta sempre isso. Aí você chega lá no consultório do endocrinologista, ou o outro, ou qualquer. Tem um outro lá também que trata de... nutricionista. Você chega lá, quando você entra no escritório, aí você fala, pô, agora eu vou ficar magro, agora eu vou emagrecer. Quando você chega lá, quem está sentado na cadeira? Ei, meu filho, fica à vontade. Como você se sente, querido? Fala a verdade. Você vai acreditar nesse cara aí? Nunca. Nunca. Verdade. Você chega no dentista para tratar dos seus dentes, quando você chega lá que o dentista abre o dente, dá um sorriso para você, tudo cariado os dentes dele. Não tem como, eu não vou confiar nesse dentista. Assim, querido, é isso, querido. Como você vai aconselhar alguém se você próprio está fazendo? Todas as coisas são lícitas, legais, permitidas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? 3 pessoas, obrigado. Segunda coisa para você detectar se você está sendo dominado pelo homem exterior. O homem exterior, ele é dominado pela inveja da prosperidade dos ímpios. Preste atenção. Você não precisa ficar preocupado com a prosperidade dos ímpios. Entenda uma coisa, riqueza é diferente de prosperidade. Glória a Deus. Dá para entender isso aí? Muitas vezes o cara é muito rico, tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade. Pastor, o que é isso? Como que é? Olha a família do cara, olha a vida do cara. Faz uma consulta na vida do cara. Gente, o que tem aparecido aí hoje de tantas investigações que você fala assim, caramba, aquele cara é rico. Quando vai ver, o cara está fazendo o quê? Um monte de falcatrua por trás, já viu? Esses dias prenderam um cara aí, um brasileiro, mas que ele estava arrebentando em negócio de vodka, esqueci o nome lá da vodka. Quem lembra aí? Ó, quase que eu peguei. Mas eu acho que é Nero, tá? Eu vou lembrar aqui porque eu vi. Tal da vodka Nero. O cara ficou milionário em um ano. Sei quantos bilhões. Comprou avião, comprou helicóptero, muita coisa. E tudo com o nome de Nero Vodka para dar aquela coisa assim, que é um negócio certo. Descobriram, todo enrolado. Riqueza. Muito dinheiro, mas não tem o quê? Prosperidade, como você e eu temos prosperidade, amém? Yes!
Ter bens não significa prosperidade, querido. Deus garantiu para nós a prosperidade e não as riquezas materiais. O Senhor falou que nós seríamos prósperos e não ricos. Quem for rico financeiramente também é bom, manda para mim. Vou passar o Pix aí para você mandar lá um troco. Mas isso não é prosperidade. O bom é você ser próspero e ainda ter o quê? Dinheiro. É bom também. Mas a prosperidade é algo que te deixa tranquilo. 2 princípios básicos para a prosperidade financeira: é a fidelidade e a boa administração. Amém? Fidelidade com o Senhor, fidelidade com a sua esposa, fidelidade no seu trabalho, fidelidade lá com o seu chefe, fidelidade com os seus liderados, fidelidade em tudo. E a boa administração. Muitas vezes nós queremos ser prósperos, mas nós não temos boa administração. Ganhamos 2.000 e gastamos 20 por mês. Tem um cartão lá do limite, aquele black, não sei o que lá, que o limite é de 25 mil reais e o meu salário é de 2.000 reais. Eu tenho limite de 25 mil reais. Aí não tem como, filho. Não tem como, isso não é prosperidade. Isso é loucura. Tem pessoas que... Eles veem a prosperidade do ímpio, e aí eles partem até para jogar lá na Mega Sena, ganhar 200, não, agora eu vou ganhar 74 milhões aí, sei lá. Quanto é que estava essa semana mesmo? Quanto é que estava essa semana mesmo? Olha, a pastora sabe. Brincadeira. Mas, querido, tem gente que parte para isso. Ele vai para a loucura, ele vai para o fight. Não, o meu vizinho comprou, essa semana comprou uma Hilux 2023. Ah, não, ele não vai à igreja, ele não ora, ele não jejua, ele não participa do Tadel, não, vou lá comprar também. Aliás, eu não tenho como comprar. Essa semana eu vou ganhar na loteria. Vou jogar na Mega Sena. Misericórdia, querido. Deixa eu te falar Provérbios 28, 20. O fiel será ricamente abençoado. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. O fiel... Quer ganhar dinheiro rápido? Olha aí, Provérbios para você. Gente, isso é batata. Todo mundo que eu vi querendo se apressar a ser rico, entra nisso aí. O cara vai, oferece para você lá bem assim, olha, rapaz, você vai entrar com 500 conto, no mês, no final do mês, você vai estar na sua conta com 5 mil. É mesmo, cara? Vou lá. Gente, não existe isso. Tem um alerta para você aqui. Não existe isso. Não vai em coisa fácil. Quando começou aquele negócio de pirâmide lá, eu já era vivo, né? Eu já era nascido. Eu não sou tão velho assim. Mas quando começou aquele negócio de pirâmide, começou a pirâmide lá naquele papelzinho ainda. Eu lembro que a minha esposa trabalhava lá na Farmaderme, não era? Papelzinho, olha, entra e chama mais 5 pessoas, que você vai não sei o quê. Aí, quase que nós caímos, não foi, amor? Nós pensamos, epa, tem alguma coisa errada aí, filho. Tem alguma coisa errada. Aí alguns irmãos, alguns anos depois, a pirâmide já estava rolando, com tantos crimes acontecendo, todo mundo falando, gente, todo mundo caindo. Aí vem o tal daquela Omni, sei lá, e depois vem a Telex Free, que derrubou um monte de gente. Teve gente tentando suicídio, porque pegou 40 mil reais emprestado no banco, para entrar na Telex Free, para ganhar 50 mil no final do mês, ou 80 mil, não, vai dobrar. Cai na lábia dos caras. Sabe por quê? Volta lá o versículo, volta lá. Volta junto, o último aí, o último versículo. Vamos lá. O fiel será ricamente abençoado. Mas lá.
A terceira coisa, querido, para você observar se você não está sendo usado pelo homem exterior, é a queixa da falta de prosperidade. Nós falamos aqui, a segunda é a inveja da prosperidade do ímpio. O cara vê o ímpio crescendo e fala, eu queria ter isso aí, né? A terceira é a queixa da falta de prosperidade. Foi o que um dos filhos de Asaf estava queixando. Ele amaldiçoou o salário dele, o emprego, o carro. Que salário miserável que eu recebo. Essa miséria de salário. Já cai na conta, já sai. Oh, meu Deus. Querido, está ganhando pouco hoje. Deus, se você for fiel, Deus te colocará sobre o muito. Mas não queixe-se, querido, não se queixa da falta de prosperidade. Deus irá te dar prosperidade quando você for fiel a Ele. Não queixe do seu salário. Você nasceu ganhando quanto? Quem nasceu ganhando muito aí? Quem nasceu com roupa? Aí, você está com roupa hoje aí. Aí, cada calça rasgada bonita aí, né, Lucas? Está com a metade da calça, mas está. Brincadeira, Lucas. É moda hoje, né? Hoje está todo mundo, todos nós vestidos. O pátio está cheio de carro aí, querido. Ninguém nasceu com carro agarrado nas costas. Todo mundo aí, bem abençoado. De bike. Quem não tem carro tem uma bike. Quem não tem uma bike consegue pagar uma passagem. Olha, queridos, saiba de uma coisa. Não queixa da falta de prosperidade. Continue sendo fiel com Deus. Agradeça a Deus e continue sendo fiel. Trabalhe e prospere mais. Provérbios 15:16 diz, é melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Está vendo? Porque que muito riquinho que a gente olha aí, olhava, a gente fala, rapaz, o cara ganhou muito dinheiro, o cara está bem, quando vai ver, a Polícia Federal batendo na casa dele. Um monte de coisa enrolada, nós estamos bem aqui, uau, ganhando nosso salário de 25 mil reais, está tranquilo. Recebe aí, filho. Fala, recebo. Né? Ganhando o nosso salário, assalariado. Mesmo aqueles que são assalariados aqui são abençoados, amém? Ganha um salário mínimo, mas pode perguntar se a pessoa é próspera. Amém? E agora, mas a Bíblia também nos fala de um homem interior. Meu Deus, o tempo passa rápido, eu vou tentar terminar antes na hora. A Bíblia também nos fala de um homem interior. Quando nós nascemos de novo, eu já expliquei, quem na verdade nasce é o nosso espírito, e a Bíblia chama esse espírito, ou esse nascer de novo, esse espírito nosso, de homem interior. E esse é assim que é dominado pelo espírito, esse homem, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 2:2 diz, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando nós recebemos esse Espírito, querido, nós entramos em outra dimensão de entendimento sobre as coisas, principalmente as coisas de Deus. Nós começamos a enxergar com os outros olhos, com os olhos espirituais. O salmista aqui, ele até tentou entender algumas coisas antes, mas ele não conseguiu. No verso 16 ele fala, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Por quê? Quem estava dominando a vida dele? O homem exterior. Ele tentou entender as coisas espirituais, mas ele não conseguia. Sabe por quê? Se 1 Coríntios 2:14 diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? O homem exterior, ele precisa morrer todos os dias, todos os dias. E aí, algumas pessoas elas falam que nós somos aprisionados, porque nós não bebemos, porque nós não prostituímos, porque nós não gastamos dinheiro com drogas, não gastamos nosso dinheiro aleatoriamente, né? As noitadas aí de tanto
tanto dinheiro que rola. E ainda eles falam quando nós entregamos o dízimo, ofertamos na casa do Senhor. Nós, queridos, nós podemos fazer tudo aquilo que eles fazem na hora que nós quisermos. É verdade ou não é? Isso se chama o quê? Liberdade. Está vendo como que é o contrário? Eles, as pessoas do sistema, nos enxergam como aprisionados. Mas nós que somos livres, o homem interior, ele é livre para fazer o que ele quer. Nós podemos fazer tudo o que eles fazem, nós somos livres. Agora, a pergunta é, será que eles conseguem deixar de fazer aquilo que eles fazem na hora que eles quiserem? Sabe por quê? Isso é prisão. E o nosso homem interior é aquele que faz contato com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, há o quê? Liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. E aí eles falam, não, mas a vida é muito curta, eu preciso curtir. É verdade, a vida é muito curta, mas como o apóstolo Melvin Uber diz, somente uma vida nós temos, e logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. O que o teu homem interior, ou como você tem deixado o seu homem exterior lá na cruz, ou você tem chamado ele todos os dias para ressuscitar e dominar a sua vida? Deixe o homem interior dominar a sua vida, porque quando ele domina, é o próprio Espírito Santo que está dominando. E aí o salmista chega no verso 17, ele tem assim, houve um momento na vida do homem, desse salmista, que ele sai do comodismo, ele sai do conforto, ele sai do tradicionalismo, ele deu um chute na mediocridade, e ele quis mudar a fase, ele resolveu dar um mergulho mais profundo nas coisas de Deus. E no verso 17 ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus. E Deus está te convidando nessa noite a você fazer como esse salmista. Talvez você entrou aqui hoje, deixando que o homem exterior te dominasse, estava vendo como aquele salmista, tudo errado, olhando a prosperidade do ímpio, e murmurando de tudo aquilo que Deus tem te dado. Mas agora você entra no santuário, você entra diante de Deus, e fala como o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus. E quando nós entramos no santuário de Deus, algo acontece, algo novo acontece. E o que acontece com uma pessoa que é dominada pelo homem interior? Primeiro, já estou encerrando, galera. Primeiro, o entendimento é aberto. Diga comigo, o entendimento é aberto. Versículo 17 ele diz o seguinte, olha só, o versículo 17 do Salmo 73, vamos ler juntos, vamos lá? Até... Uau! Entendeu o que ele estava falando antes? Oh Deus, por que os ímpios prosperam e eu não? Por que eles estão crescendo, eles não têm doença dentro de casa e eu tenho? Agora... ele tem um encontro com Deus, ele entra no santuário, depara com Deus, o próprio Deus, e aí o que ele fala? E então compreendi o destino dos ímpios. Então quando nós deixamos o homem interior dominar, o nosso entendimento é aberto, nós não ficamos murmurando. Nós entendemos que toda riqueza adquirida com impiedade é como os pés em rochas escorregadias.
Deus mostrou para aquele salmista que aqueles homens que estavam prosperando, na verdade, os pés deles estavam sobre rochas escorregadias. E a qualquer momento, o que ia acontecer? Escorregar e cair. Deixa o homem interior te dominar. Deixa o Espírito Santo de Deus te dominar. O homem interior é o Espírito. E o único que consegue conectar com o Espírito de Deus é o nosso Espírito. A tua alma, ela domina sobre o corpo. A tua alma são as suas emoções, o seu intelecto, as suas razões. O teu Espírito é o único que consegue conectar com o Espírito de Deus. Então quando você deixa o Espírito dominar, é o próprio Espírito Santo que está te dominando. E o entendimento de Deus vem sobre a tua vida. E você agora tem um insight, começa a entender as coisas de Deus, começa a discernir as coisas espirituais, não vive no mesmo patamar do entendimento das pessoas do mundo. O homem interior também reconhece as suas falhas e se humilha diante de Deus. Olha só o que diz lá no verso 22, 23. Agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era a de um animal irracional, contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. O homem interior, ele reconhece as suas falhas e se humilha diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem errado talvez, deixado o homem exterior dominar a sua vida, mas há sempre um tempo para arrependimento. Deus sempre te dá um tempo para você se arrepender. E Deus é um Deus do recomeço, um Deus de nova história. E Ele te trouxe aqui não foi por acaso. Ele não te trouxe aqui porque alguém te convidou. Na verdade, você não veio porque alguém te convidou. Ele te trouxe aqui porque Ele tinha um encontro marcado com você hoje aqui, porque Ele precisava falar contigo que hoje é o dia do recomeço. Hoje a tua história pode ser mudada como daquele salmista que não conseguia entender, porque deixava o homem exterior dominar. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, o homem interior, o Espírito Santo de Deus começa a dominar a vida daquele homem. E ele se arrepende e diz: Senhor, eu agi como um animal irracional, contudo estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Você pode dizer isso nessa noite, diga: Senhor Jesus, toma minha mão direita e me sustens. E a última coisa, quando o homem interior domina, tem Deus, todo homem que o homem interior domina, ele tem Deus como única fonte de vida, de paz e de prosperidade. Ele vive sempre na dependência de Deus, que foi ontem, o Deus que foi ontem, o Deus que é hoje, o Deus que será amanhã. Ele não se desespera nos momentos difíceis, porque ele sabe que Deus nunca falha, Ele nunca falhou, Ele jamais falhará com você. Tem uma luta dentro de você, tem uma briga dentro de você, nós sabemos disso e a Bíblia diz, fala que o nosso homem interior, ele fica brigando com o homem exterior. Certa vez um menino olhou para o avô dele e perguntou: vovô, eu sinto que tem algo que luta dentro de mim, e parece que é um lobo e uma ovelha. Vô, quem você acha que vai vencer? Aí o avô olha para ele e fala assim: meu filho, aquele a quem você alimentar mais. Quem é que você tem alimentado mais? O teu espírito ou o teu homem exterior? A tua alma, o teu eu, o teu ego. Quem você tem dado alimento todos os dias e não para de dar? O teu espírito, o homem interior ou o homem exterior? E é assim que você vence as suas guerras. É assim que você luta as suas guerras. E vence todos os dias. Quando você alimenta o homem interior, você vence.